Se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Não porque é o fato de roubar, né, de ser ladrão. Mas se você for pegar aí todas as igrejas que não têm heresias, né, sejam elas quais forem, né, não escapa nenhuma, né. Que seria isso? Tem pessoas, tem igrejas, né, que fazem um malabarismo todinho para poder implantar suas doutrinas, né, falar que elas não são heresias, mas na verdade elas são heresias, né. O dízimo ele não é neotestamental. Por aí a gente já tira várias igrejas aí que acreditam aí, né, no referido dízimo ainda, né, do Velho Testamento, o dízimo da lei, o dízimo de antes da lei, que foi dado para Melquisedeque. É uma coisa que no Novo Testamento não tem. Aí lá no Novo Testamento eles querem falar que Jesus falou, dai dízimo, vocês dão do dízimo do cominho e do endro e não fazem as outras coisas, fazem essas porém as outras. Mas esquece que Jesus estava falando para os judeus da época, né? Então o que acontece? Se você for partir para a igreja aí que adoram o sábado aí, né? Vamos guardar o sábado, quem não guardar está no inferno. Também sai fora. Igrejas que não acreditam que Jesus é o Deus, saem fora. E daí tem outras e outras mais, né? Outras mais igrejas exclusivistas aí, igrejas que acreditam que só elas vão para o céu. Então o que acontece, gente? A heresia está em todas as igrejas. A heresia está em todas as igrejas. Antes de você pegar e ir para outra igreja, antes de você pegar e ir lá buscar a presbiteriana, buscar a católica não, né, gente? Porque acho que quem aqui é evangélico nunca vai correr para uma católica, né? Mas vamos supor que vá também, né? Então o que acontece? Você vai para uma igreja aí de teologia reformada. Eu vou ali para uma igreja agora que tem a terrorlogia, né, reformada, a dita teologia, que eu acho que nem os acadêmicos, né, dão crédito a essas teologias aí, porque os caras estudam a Bíblia e ainda continuam assim meio burrinhos, né, porque tem que atestar falsos estudos, entendeu? Para não destruir o sistema, entendeu? Então tem que aceitar, tem que falar, tem os estudos ali certos, e eles não vão pegar o falso aqui para a gente não destruir o sistema, né? Então tem comprometimento com o sistema. O próprio Rodrigo Silva, quando fala de Jesus, de descobertas arqueológicas, ele não vai falar das descobertas arqueológicas que vão contra ele, em que Jerusalém, né, Israel não era uma grande nação, né? A respeito do Templo de Salomão, essas coisas que nem tem provas que existiram, né? E o que acontece? Ele não vai, né, chegar ali e falar não sei o que, não sei o que, isso, não sei o que. Ele vai tentar defender com o viés dele. Ele vai tentar defender, né? Às vezes atacando outras coisas, porque ele não quer assumir a verdade, né? O Jesus histórico existiu, aquelas palavras lá, existiu, tem como provar. Aí ele vai correr lá para Alexandre Grande lá, não, porque é mais difícil provar que o Alexandre Grande existiu do que Jesus, né? Então assim, mas todo mundo aceita que o Alexandre Grande existiu, mas que não tem como provar. Aí já que vocês aceitou esse aqui, que não tem como provar, aceita esse outro aqui. E geralmente quando a gente fala de Jesus, de religião e de crença, dá uma briga, né? Vai lá falar num país aquele lá, da Índia, para lá onde a vaca é sagrada. Vai lá dar um tapa numa vaca daquela ali, vai incomodar uma vaca daquela ali, vai matar ela para comer, que você vai ver o que vai acontecer com você. Então a questão de fé, né, é difícil da gente, de crença, é difícil da gente falar para a pessoa que não é. Quem acredita em duende, quem acredita em coelhinho da Páscoa, quem acredita em Papai Noel, vai lá falar para eles lá que o que eles acreditam não é verdade, para você ver o que eles fazem. Vão brigar, vão ficar bravos, né? Tem aí o pessoal da Terra plana, tem o pessoal da Terra oca, tem da Terra convexa, ufologia. Então, assim, uma briga de narrativas, né? Todo mundo brigando por narrativas. Dentro da própria Bíblia, dentro da sua própria Bíblia, ela tem ali uma guerra de narrativas. É porque você não lê, você não reparou. Pedro era super contra o evangelho de Paulo, lá o que o Paulo falava lá, né? O que Paulo pregava, né? Porque, na verdade, a gente tem 4 evangelhos. Ah, mas você não tem o evangelho de Paulo.
Beleza, você não tem o evangelho de Paulo, mas você tem o evangelho de Lucas, que era o amiguinho do Paulo. Esse Lucas, amiguinho do Paulo, ele não vai desfazer do evangelho de Paulo. Então ele vem ali escrevendo toda uma narrativa para desmerecer os apóstolos, falar que eles eram incrédulos, que eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar, que eles foram pescar, para desmerecer a autoridade de Pedro e dos apóstolos, para estabelecer a autoridade de Paulo. Tanto é que na sua Bíblia, né, lá você tem o livro onde tem o Lucas também escreveu o Atos dos Apóstolos, onde Paulo repreende Pedro. Paulo ali dá uma lição de moral em Pedro ali, porque a narrativa exige isso. Aquela história realmente existiu? Não, existiu. Teve testemunhas oculares essas que evangelhos e vários textos foram escritos 100 anos depois dos acontecidos, né? 80, 90. Então, que testemunhas oculares eram essas, né? Que provas textuais eram essas aí, né? Fica difícil comprovar. Então, o que acontece? O evangelho ali de Paulo aos Hebreus não comprova que foi Paulo que escreveu. Tem gente, aí você vai entrar no arminianismo, aí você vai entrar no calvinismo. O que acontece, gente? Ao invés de você estudar esses assuntos, você fala, não, vou sair da CCB, vou sair da igreja e vou para outros lugares aí, que é a reação normal que você tem, porque você pega a sua vida espiritual e entrega ela na mão dos outros, e você terceiriza a sua obrigação espiritual, que é mais fácil, véio. É mais fácil o que mandar do que fazer, entendeu? Ainda que você tem que pagar, aí você vai lá, paga seu diziminho, para o cara te ensinar um bando de coisa que ele quer ensinar do jeito dele. Então, o que eu recomendo? Para quem não quer sair da CCB, fica com Deus, fica à vontade aí, você tá bem. Você tá bem, você pode ficar à vontade aí. Agora, para você que quer sair da CCB, né, porque tá vendo que tem um novo evangelho, porque assim, todo mundo que tá na CCB e tá bem, ele não vai sair por motivo nenhum. Ele não vai. Se ele falar, ali tem um evangelho bom ali tem Jesus a graça e não sei o que, isso aqui tá errado, a pessoa não sai, ela continua aqui, ó. Ela vai sair da congregação quando gerar um ponto de incongruência, né? Quando gerar um ponto aqui de inflexão, esse ponto de inflexão aqui, ó, ele vai forçar você sair do rumo que você estava. A pessoa vai, eu estou feliz dentro da CCB, eu estou muito feliz dentro da CCB, é claro, gente. Não é que você está na igreja, que você se sente bem, que significa que a igreja é a certa. Até esse próprio tema, essa é a igreja certa, é um tema errado, né? Não existe igreja certa, pode existir a mais certa, né? Mas igreja certa com certeza não existe, né? Então o que acontece? A pessoa gerou um ponto de inflexão ali. O que é esse ponto de inflexão gerado? É igual o Fernando do Caminho da Damasco falou. Eu era feliz na CCB, lá eu era amado na CCB, lá e não sei o que, aí eu tive contato com... Não, você teve um ponto de inflexão. Você teve um ponto ali, ó, de um probleminha que você teve ali. Quando eu falo de probleminha, o pecado de morte é o mínimo, é o menor deles. Porque o pecado de morte eu não acho nem que é um ponto de inflexão, ponto de incongruência, não. Ele já é um ponto de rompimento. Ocorre o rompimento ali, entendeu? Então assim, você fica sem chão, sem norte quando acontece esse pecado de morte. Às vezes você nem sai da CCB, você continua ali trêmulo ali, ó. Entendeu? Ou você simplesmente para, que é o que geralmente acontece, você para. A linha continua aqui e você para. Aí esse período de distanciamento aqui é o período de distanciamento que você fica longe da congregação cristã do Brasil. Pode ser 6 meses, 10, 15, 20, 30 anos ou 40. Tem gente que volta para se receber depois de velho, entendeu? Para receber que foi salvo e tá indo embora pro céu, entendeu? Segundo crenças, né, claro, né, gente? Então, o que acontece? Esse ponto de inflexão é um ponto onde você tem um probleminha dentro da igreja. Probleminha. Exemplo, um colega meu gostava de fazer muitas visitas na igreja, assim, para depois levar a esposa dele. Então ele ia lá fazer visita, eu não sei de onde ele tirou isso da cabeça dele, gente. Estou explicando do jeito que ele me explicou. E ele foi nessa igreja sem a esposa dele, que já é perigoso. E ali tinha uma moça, ele perguntou, né, que tinha um vestidão e tal, um quadrilzão, como ele me explicou.
Aí ele perguntou para a moça onde era a congregação cristã do Brasil, a moça explicou para ele onde é que era, e ele foi embora andando na rua e a moça estava indo para o mesmo lado da rua. A gente não sei se a história procede. E aí ele foi lá, entrou na igreja e começou a fazer o culto dele ali, né, normal, que ele achou o endereço da igreja. Quando, a certa altura do culto, ele notou que a mesma mulher que tinha dado informação para ele estava lá dentro, lá, entendeu? E aí o que acontece? O que acontece é simples. Os irmãos chamam ele para uma reuniãozinha, na época tinha uma salinha no fundo, que eu nem sei se existe isso em outras igrejas. Na minha existe, né, onde é que é a contagem ali da coleta. Mas às vezes as reuniões são feitas dentro da igreja. Aí chamaram ele para essa salinha ali ele já, eu não sei como, já conversaram com ele e já começaram a tirar a liberdade dele naquele momento ali, né? Já iriam falar com o cooperador dele, ancião e os cambal. Certo é que depois ele nunca mais entrou na congregação para escutar uma palavra. Só que não saía da congregação e defendia a congregação veementemente. Inclusive, quando nós nos encontrávamos, ele puxava textos, não aceitava que eu puxasse textos da Bíblia, para dizer o contrário, e queria dar aula, né, e sempre explicar. Quando eram alguns ajuntamentos onde tinham profecias, ele não entrava, porque eu acho que ele ficava com medo de receber alguma profecia contra ele, né? Até que um dia teve um ajuntamento na casa dele, teve uma profecia, um profeta lá que profetizou, pôs ele para abaçar a esposa dele, aquelas coisas todas da congregação que nós já, dos profetas, né? Um movimento que nem os cooperadores e anciões aprovam. Tudo bem, tudo bem. Esse é o ponto de inflexão, o ponto onde você é contrariado por alguma coisa, você é contrariado pessoal, por evangelho não, você é pessoal, né? Pessoal. Eu quero usar uma saia, mas o irmão me contrariou. Eu quero usar uma calça, o irmão me contrariou. Por isso que os irmãos eles sempre apelam. Eles falam que a gente salva por pecado de morte, ou porque eu queria usar uma saia, ou porque queria o espaço largo, né? Não é isso, é porque o que acontece é esse ponto de inflexão que acontece. O ponto de inflexão mais conhecido e mais forte que a gente teve foi a pandemia. Por quê? Muitos ficaram descontentes com os irmãos porque não agiram de forma rápida, né, a voltar aos cultos, a fazer cultos onde não tivesse aglomeração, a não entregar a palavra. Aí onde a pessoa viu que poderia viver sem a palavra ou não, deveria ter que procurar outras igrejas que oferecessem a palavra. Aí eles foram para o evangelho, porque já para o YouTube, para outros evangélicos, porque já estavam grilados, né, ali com a congregação, estavam nervosos ali com a congregação, porque a congregação não tomava providência. Aí, para acabar de lascar, a congregação resolve abrir as igrejas para receber só a coleta, quer dizer, nada de culto, só coleta. Ali foi, sim, metendo o pé pelas mãos, né, vamos dizer assim. E ali muita gente foi se revoltando com isso, muita gente foi se revoltando, já estava, né, ali ouvindo outros evangelhos, né? É igual aquela mulher que ela começa a ouvir o papo de outros homens na rua, né? Uma mulher aguenta uma cantada de 1000 homens, mas não aguenta 1000 cantadas de um só. É uma coisa assim, não sei. O que eu quero dizer não é misoginia e não é preconceito contra as mulheres. Estou citando frases aí, né? Mas o que eu quero dizer é que se você fica escutando, já está grilado com a sua igreja, já está nervoso com a sua igreja, e aí você fica escutando papinho de outras igrejas, o que vai acontecer? Você vai logo querer, não, ali eu vou para aquele lugar, lá aquele lugar vai me acolher, eu preciso acolher da minha família, né? E ali onde você troca de igreja, né? Ocorre uma troca natural ali, você vai para outra igreja e tal. Ali, como que eu sei que tem uma revolta contra a igreja antiga, contra um marido antigo? É o tal do falar mal, você começa a falar mal. Porque quando você não tem revolta nem nada, né? Não, eu perdi meu tempo na congregação. Parece conversa de mulher separada também, né? Eu perdi um tempo com aquele homem ali, perdi a minha vida com aquele homem. Agora realmente eu vou viver. Então é isso que os crentes que saíram da CCB acham. Agora eu estou vivendo. Agora eu estou indo para onde eu quero, estou indo para o clube, estou indo para a praia. Agora eu estou vivendo. Na congregação eu não vivia. E é claro, gente, o sistema é o mesmo, não adianta a gente falar.
porque somos seres humanos. Então é o sistema do ser humano de agir, né? Podemos puxar aí frases psicológicas, comportamentos psicológicos, né? Patogêneses, né? Podemos, mais ou menos essa frase, gente. Eu não sei se é essa, se eu inventei essa frase agora ou se tem alguma coisa a ver. Mas eu estou falando porque estou falando de memória. Então o que acontece? Essas pessoas, é completamente explicável o momento que elas estão vivendo pela psicologia e pela pandemia que teve, né? Então, se você está num sistema que te oprime e aí você tem aquela revolta com aquele sistema, né? Esse ponto de inflexão é onde você vai mudar a sua rota. Estatisticamente a gente vai ser muito bom pra gente, porque a gente vai ter uma ideia do que vai virar isso aí futuramente. Quando tiver um ponto de inflexão do outro lado lá, eles vão vir de novo aqui, ó. Eles vão vir de novo. Não para a congregação, porque entenda, reto congregação, vamos supor, não quer dizer que a congregação seja o caminho reto, mas é a linha que nós estamos traçando aqui. Quando eles subirem, uma hora der um ponto de inflexão, eles vão descer e eles passam do ponto da congregação de novo e entram em outras igrejas, entram em outras vertentes, né? Não tem problema nenhum nisso, gente. É a vida de cada um decide o que quer, o que precisa, o que acredita. O que eu acho interessante é a briga, né, que os reformadores têm, né, os críticos têm, e os apoiadores dos críticos também têm, né? Assim, nada mais do que eu para ser um crítico da congregação, né? De tanta coisa que eu já passei, né, naquele local ali, né? Passaria em outros locais também, como já passei também, que eu fui para outras igrejas e passei também certas coisas, entendeu? Não passei coisas igual na Universal, né? Que manda fazer os pastores, os bispos fazer vasectomia e tal, aquela coisa, força, né? Aí você vai falar, não, é fake news, isso realmente nunca existiu, tá. Ou se existiu, meu filho, ninguém tá nem aí, né? Ninguém tá nem aí pro caso. Como diria meu colega, cada igreja tem seus críticos, né? Então minha missão é criticar aqui, eu vou criticar aqui. Acho que tem outras formas melhores de ganhar dinheiro, principalmente no YouTube. Se a pessoa faz isso é porque ela tem uma vontade, né? Uma sede. E também fica bom, né? A gente se sente muito agradado também, né? Eu me sinto agradado quando eu falo uma coisa para a pessoa, amanhã ela vem me falar que aquilo ali foi útil na vida dela. O ego da gente é meio massageado, nós somos seres humanos, temos esse problema aí. Então a pessoa fica achando bom, né? Porque ela falou um trem na congregação e ali os irmãos acataram, né? Vamos dizer, se não tiveram outra alternativa, acataram. Como foi a mudança para o copinho aí, né? Que muita gente falou, nossa, ainda bem que sempre eu falei isso aqui, agora hoje mudou. Então a gente fica feliz, né? De ter conseguido vencer o sistema, mudar o sistema, assim, por assim dizer. Então é isso aí, gente. Curta, comenta, compartilha esse vídeo aí. E escreve aí o que você acha, o que você não acha, se você concorda, se você não concorda. Muito respeito aí nos comentários, né, gente? Tem pessoas que não tem nem cara, tem um nome aí fake, user, não sei o que, e quer ficar dando comentário aí, quer ficar, né, se aparecendo aí no vídeo dos outros. Um conselho, faça os seus vídeos. Se você gosta tanto de comentar no vídeo dos outros, né? Tem que ter opinião de ver, gente. Beleza, faça seu vídeo aí e envie no seu canal e me marque aí, mostra pra mim ou me envie também aí. Se quiser meu e-mail, dou meu e-mail aí pra vocês, né? Faça seu vídeo aí. Vamos ver se você tem coragem de pôr a cara também ou quer ficar aí no anonimato, porque no anonimato todo mundo pode falar o que quer. Agora, quando a gente põe a cara, dentro da trajetória da gente, a gente vai ser perguntado de novo. E na sua adolescência, você falou isso? Você mudou de ideia? E na sua velhice? E agora? E assim, então, você vai viver na rua, corre o risco de sofrer até um atentado, sem ninguém saber. Então, se você não tem coragem de pôr a cara pra falar, também não tenha coragem de falar. Fica na sua, guarda a sua opinião, fica quieto, né? Eu sou um dos mais apoiadores da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela tem regras também, ela não é só chegar e falar o que você quer, não, né? Além do mais, se for falar também, tranquilo, a gente só exclui e toca o barco para frente, né? A gente não vai desanimar, brigar e
encher o saco por causa disso, né? Tenha uma boa semana, segunda-feira só está começando, tem mais vídeos aí para sair no canal, né? Eu sei que tem muita gente ainda querendo saber o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu penso, o que eu não penso. Gente, o que eu penso, ele é irrelevante frente às várias coisas que nós estamos passando aí. Ele é irrelevante. Minha voz até muda. O meu pensamento, que eu penso, ele é irrelevante. O que está atuando hoje? Entendeu? O que está agindo hoje? Não adianta eu pensar que a vida é desse jeito, que nós vamos todo mundo pegar na mão, nós vamos ser amigos de todo mundo. Não adianta. O que está acontecendo hoje? Como é que nós nos comportamos? Então é isso, entendeu? Eu posso pensar numa utopia, eu queria que tudo fosse legal, que tudo fosse bom, entendeu? Mas as coisas não são assim. Então, eu tento passar o que vários pensadores, o que vários estudos estão dizendo aí, e aí você pega aquilo ali que for para você, relevante para você, entendeu? Independente de ou não de eu acreditar. Porque, igual eu falei, independente ou não de eu acreditar, isso não define a realidade. O que define a realidade é o que está acontecendo aí. Até.